convidar você a se colocar de pé, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. O apóstolo Paulo nos diz, queridos, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E quando eu lembro dessa citação de Paulo, eu fico constrangido diante de uma declaração tão forte e diante das aspirações, diante daquilo que o nosso coração deseja, diante daquilo que nós somos estimulados constantemente a desejar. Mas Jesus, Ele é um Deus, um homem extraordinário, que sempre está nos ensinando o que é ser igreja, o que é ser cristão, o que é fazer parte desse povo que não vai morar aqui na terra, mas que vai morar no céu. A Bíblia diz que nós estamos aqui como que peregrinos, como que passageiros. A nossa residência não é aqui. Jesus foi para o Pai. Ele foi preparar um lugar onde que eu e você iremos morar, não por um período, não por um tempo, mas lá haveremos de gozar de uma paz, de uma alegria eternamente. Amém? E esse é o convite de Jesus para mim e para você nessa noite. Então, que as palavras de Jesus possam impactar o seu coração nessa noite. Que as palavras do Senhor possam mudar o seu coração, mudar o meu coração. E que haja em mim, em você, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, o versículo 15, nos diz assim. Eu disse só o livro, né? Ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. Todos a uma começaram a excusar-se. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me tenha por excusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao Senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas, pelos bairros da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelo caminho, atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Senhor, nós te agradecemos pela única verdade, ó Deus, que é infalível, absoluta, imutável. O tempo, o homem, as culturas, as filosofias nunca tiveram poder de destruí-la, porque ela é a tua palavra. É o alimento para as nossas vidas, é o alimento para a tua igreja. E se ouvirmos, ó Deus, esta palavra do Senhor nessa noite, e ela não mudar as nossas vidas, ó Deus, nada que fizermos há de ter resultado. Precisamos de Ti, precisamos que o Senhor fale conosco, precisamos ser alimentados pelo Senhor. Deus, precisamos ser curados por Ti, precisamos ser restaurados por Ti, e a Tua palavra é a vida, a restauração, a cura, a libertação. E que os nossos corações, ó Deus, possam nesta noite receber esta palavra, ó Deus, como um solo fértil,
recebe uma boa semente para produzir a 100, a 60 e a 30 por 1, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus. Eu gosto demais de Jesus, ele é muito bacana. Hoje era aproximadamente 3 horas da manhã, eu estava orando ao Senhor, pedindo a Deus que desperte o coração da igreja. Antes da reunião começar, eu conversava com o Adenilson e falando com ele um pouco sobre o trabalho que hoje, para a glória de Deus, nós realizamos, que é um trabalho com dependência química. Em 2009, quando eu reuni o primeiro grupo de irmãos para nós irmos visitar uma clínica de recuperação, eu lembro que os irmãos chegaram e falaram assim: pastor, pode ir de relógio? Pode ir de brinco? Se eles me roubarem? E eu disse: querido, nós estamos indo a um centro de recuperação. Nós não estamos indo em uma festa na rua, onde as coisas acontecem de forma desordenada. Nós estamos indo adorar a Deus com um grupo de irmãos doentes, como eu sou doente, como você é doente. E nós fomos, e daquele dia para cá Deus começou a nos abençoar. E hoje, para a glória de Deus, toda a nossa igreja vive em função disso. O meu pai, ele faleceu em 2004, ficou 17 anos sem memória. Então eu tive e não tive pai, né? Eu tinha um pai que não tinha memória, e quem não tem memória não tem como gerenciar uma família, aconselhar um filho, direcionar a vida de um filho. E meu pai, ele perdeu a memória em função do alcoolismo, né? Que hoje é o mal maior que destrói a nossa sociedade. E quando o Senhor colocou isso no nosso coração, nós enfrentamos muitas barreiras. Por quê, queridos? Todos nós nos achamos bons por algum motivo. Todos nós nos achamos melhor do que o outro em detrimento de alguma coisa. E infelizmente, muitas vezes nós vivenciamos isso dentro do nosso contexto de igreja. A palavra do Senhor diz que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus, pelo poder da palavra. E quando Deus criou os céus, a terra, o homem, os animais, todas as coisas, Ele criou um propósito específico. Ele não nos criou simplesmente para dizer assim: olha, eu sou poderoso e eu posso fazer isso. Olha, eu posso fazer o que eu quiser, faço isso. Não! Ele criou um projeto, Ele fez um plano, Ele conversou consigo mesmo, né? Quando Ele disse: façamos o homem. Então Deus, Ele projeta a minha vida, a sua vida, na eternidade passada, antes que as coisas existissem, Deus já tinha planejado o homem. E a Bíblia diz que nós fomos criados para refletir a glória de Deus. Amém? A sua vida, querida irmã, foi criada para refletir a glória de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que surgiu um ser estranho, um ser esquisito, no meio desse projeto para destruir, para desfazer. E um dia esse ser estranho encontrou alguém que abraçasse esse projeto. E a palavra do Senhor diz que o homem veio a pecar, veio a ser destituído, separado da glória de Deus. E assim a humanidade vem caminhando. Mas preste atenção, Deus não pegou o seu projeto, juntou como se fosse um papel e jogasse fora, dizendo: não deu certo, eu vou jogar fora. Porque é assim que a gente faz, né? Começamos alguma coisa na nossa vida, não dá certo, a gente joga fora.
Começamos um plano, não dá certo, a gente engaveta, desfaz, mexe com outra coisa, mas não tem sequência. Sabe por quê? É por falta de credibilidade. Você precisa acreditar naquilo que você determinar para a sua vida. Deus, ele acreditava que o projeto dele ia dar certo, independente de qualquer coisa. Porque quando nós olhamos, queridos, para o Éden, e a gente vê lá duas figuras representando eu e você, só eram duas pessoas. Porque, por exemplo, nós temos hoje muita gente, né? Se eu quiser fazer algo com o Ademir, se ele não quiser, eu não estou nem aí. Tem alguém aqui que vai querer. Eu espero, né? Se não tiver. Mas não, eram só dois. E os dois que Deus criou para dar início ao projeto dele, desfez o projeto do Senhor. Então Deus poderia ter pensado ou determinado o seguinte: já que não deu certo, vou ficar aqui na eternidade com os anjos mesmo. Eles me adoram, eles me servem, eles me amam, eles não conhecem o pecado, e eu vou deixar esses dois levar tinta, né? Vou deixar esses dois quebrar a cabeça, vou deixar esses dois se matarem, porque é isso que eles vão fazer. O camarada que amava a mulher incondicionalmente há 10 minutos atrás, agora já está condenando ela, já está acusando ela. Eles não vão sobreviver muita coisa. Vão se matar, vão se destruir. Mas a Bíblia diz, queridos, que Deus, ele não desiste. Amém? A santidade de Deus dizia assim: você não pode ficar com Adão e Eva dentro do Éden. Eles pecaram, eles se contaminaram. O Éden era um lugar santo. No Éden estava a árvore da vida eterna. A eternidade de Deus estava naquele lugar. Então Deus, na sua essência, ele diz: eu não posso ficar com esses dois aqui, eu preciso colocá-los para fora daqui. E é isso que ele faz, porque ele não pode se contender, ele não pode contrariar a sua vontade. E o que Deus faz? Ele joga Adão e Eva para fora do Éden, dizendo para eles: hoje, como vocês estão, vocês não podem ficar aqui. Eu não aceito vocês aqui. Ele empurra Adão e Eva para fora. Ele dá a volta, corre e vai lá parar. Lá vocês não podem, mas aqui eu posso cuidar de vocês. O versículo 15 de Gênesis 3, Deus faz uma promessa de redenção para o homem. Quando ele diz: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Lá no Éden, vocês não podem se relacionar comigo, mas aqui fora eu posso me relacionar com vocês. Lá vocês não podem viver no pecado, mas aqui fora eu posso tratar o pecado de vocês. Então o projeto de relacionamento de Deus para com o homem continua intacto, com algumas alterações que para o homem faziam diferença, mas para ele nada, continua intacto. Então Deus escolhe um povo, Deus chama um povo e começa a trabalhar no coração desse povo, a mudar a vida desse povo, para que um dia esse povo que foi expulso do Éden tenha a oportunidade de voltar para o Éden, a viver eternamente com o Senhor, a desfrutar eternamente da intimidade com o Senhor. E Deus escolheu um povo, queridos, povo de Israel, povo hebreu. Estamos vendo aí agora na televisão, né, parte dessa história dos 10 mandamentos, como que Deus, quando Ele quer, Ele quer, e Ele quer, e Ele quer, ninguém muda, porque a vontade dEle é imutável. Deus te chamou, Deus te escolheu, meu querido,
pode entrar o intruso que for na frente, o inimigo que for na frente, o problema que for na frente, em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Amém. Glória a Deus. E Deus passou séculos e séculos e séculos trabalhando no coração desse povo para receber Jesus, para receber a revelação maior de Deus, que era Jesus. E o que aconteceu? Aquele povo começou a valorizar mais a prática, mais os rituais, do que a essência, do que o princípio. E se tornou uma religião fria, diferente e morta espiritualmente. Pensa de uma coisa que eu tenho medo. Eu tenho medo de um monte de coisa, tá? Sou grande assim, mas sou medroso. Mas pensa em uma coisa que eu tenho medo: religião. Sabe por quê? A religião diz para você assim: se você fizer assim, 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 você é joia. Se você proceder assim, 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 você é bacana. Isso é mentira, não é verdade? Jesus, quando ele chega, queridos, ele encontra uma estrutura gelada, fria, morta. Jesus várias vezes vai dizer: vocês me adoram de lábios, mas o coração de vocês estão distante de mim. O Senhor traz essa palavra de exortação para aquele povo. Mas o plano de Deus para a vida daquele povo permanecia intacto. Aquelas pessoas que haveriam de receber Jesus e difundir Jesus entre as nações, começou a persegui-lo, começou a desfazer de todo o projeto de Deus. Alguém que era para dizer: Jesus, conta comigo, está ligado, está na fé, a fé de Abraão, tudo aquilo a gente já sabe, aprendemos tudo, somos o teu povo, somos escolhidos, onde que o Senhor quer ir? Aqui a gente conhece tudo, tá? Não, começaram a procurar Jesus para matar. A Bíblia diz, queridos, que quando Jesus estava na casa de Simão, e ali entra uma mulher prostituta e começa a chorar nos pés de Jesus, ungir nos pés dele, aqueles religiosos dizem assim: isso não é nada não, se esse cara fosse profeta, ele ia saber quem era esta mulher, porque os olhos espirituais estavam fechados, mas religiosamente eles estavam corretíssimos. Conhecer Jesus não é suficiente. Eu conheço um monte de gente que eu nunca vi e provavelmente nem vou ver, porque me falaram, está na televisão, está na mídia. Conhecer Jesus, queridos, tem que caminhar lado a lado com Ele. É esse o chamado que Ele tem para as nossas vidas. Então, quando Jesus veio, Ele começou a enfrentar dificuldades. O povo que era para abraçar Ele e dizer: gente, esse aqui é o prometido, Ele é o Messias, não começaram a persegui-lo até morrer. E hoje, queridos, infelizmente, nós estamos vivendo algo parecido, porque alguém disse que se você entregou sua vida para Jesus e continua morando numa casa simples, você não converteu. Se você entregou sua vida para Jesus, está vindo para a igreja de Brasília, poluindo o meio ambiente, fazendo barulho no final do culto, você não converteu. A fé, ela foi vinculada a uma prosperidade financeira e material. O mesmo espírito que o judeu tinha no coração, esperando um Messias que viesse resolver o problema político, está no nosso meio. Esses dias viraram para mim e falaram assim: pastor, você não tem vergonha de ficar todo domingo pedindo comida na igreja, não? Eu falei: olha, se o seu filho fosse um usuário de crack, ele estivesse internado lá, certamente o senhor não estaria me fazendo essa pergunta. Então, eu não tenho vergonha. Não porque eu tenha um filho lá,
Ou melhor, hoje são os meus filhos. Mas nós estamos enfrentando a mesma coisa. O mesmo problema, um evangelho frio, morto, sem amor. Queridos, recentemente fizeram uma pesquisa em Belo Horizonte, 16% da nossa população hoje é dependente de álcool e droga. Não existe uma clínica pública, não existe nada do governo. E as comunidades terapêuticas evangélicas, eles estão querendo fechar. Hoje, a minha casa lá só tem capacidade para atender de 15 a 20 pessoas por causa de questões financeiras. Agora imagina uma população aí de 400 mil pessoas se decidirem hoje tratar. Não tem lugar, vai virar um caos, vai virar uma loucura. E a igreja, quando eu digo a igreja de forma geral, que correndo atrás daquilo que é perecível, daquilo que é daqui, daquilo que é desse mundo. Mas o projeto de Deus continua o mesmo. Se você não abrir o coração para Ele, meu irmão, você vai ser descartado. Eu vou ser descartado. Porque Deus, Ele é poderoso. Olha, a palavra do Senhor nos diz que Jesus, Ele traz essa revelação do coração dizendo: um certo homem fez uma festa. Ele fez uma festa, preparou tudo, contratou o buffet da melhor qualidade, os músicos da melhor qualidade, a decoração top. E para aquela festa ele convidou pessoas para compartilhar. A primeira mensagem que Deus traz para mim nesse texto e para você é que nós somos privilegiados por atender o convite do Senhor. Mas a Bíblia diz, queridos, que quando chegou o momento da festa, Ele pediu aos servos para dizer: olha, está tudo preparado, vamos. As pessoas começaram a o quê? A dizer não. O país nem precisa falar qual que é a situação econômica dele, não é verdade? Nem precisa falar. Antes você fazia uma compra com X, agora nem com 3 você consegue. Carro tá uma luta para andar, né? Porque com a gasolina no preço que está, você só vê gente com um galãozinho no meio da rua. Não tem jeito. Tá difícil. Ontem fui no supermercado comprar um sabão Omo para lavar roupa. Lá em casa eu lavo roupa. R$16. Eu falei: Jesus, saudade do Nordeste. Lá a vovó fazia sabão com gordura. A gente tomava banho, imagina o cheiro. Não dá. O país está em crise. Eles estão arrancando o nosso couro. Está difícil sobreviver. A situação ficou complicadíssima. Ainda bem que a nossa vida não se resume a isso aqui. Amém. Glória a Deus. E nós temos, queridos, que começar a gerar em nosso coração aquilo que está no coração de Deus. A palavra do Senhor diz que aquele servo começou a andar. Ele disse: Senhor, ninguém quis vir. Está em crise. O povo está preocupado com outras coisas. Esses dias liguei para o irmão, toca lá na igreja. Falei: Vaso, você vai na igreja hoje? Pastor, estou pegando uma hora extra. Está complicado lá em casa. Eu falei: se eu fosse você, eu ia para a igreja. Pastor, eu falei: se eu fosse você, eu ia para a igreja. Que a única esperança que há nas nossas vidas, queridos, é Jesus. Amém. Deu 5 minutos para o culto começar. Ele chegou lá esbaforido. Falei: olha,
Deus vai cuidar do que é seu. Não andeis ansiosos com o que haveis de comer, beber e vestir. A Bíblia diz que o Pai da glória é Ele quem cuida dos seus. E quando eu olho para esse texto, querido, eu lembro de nós. A Bíblia diz que aquele homem disse: Senhor, ninguém quer vir. O camarada comprou a fazenda, né? Comprou a fazenda. Talvez até foi na campanha lá na igreja daquele cara e disse que Deus ia dar uma fazenda para ele, que agora ele converteu, né? E ele diz: não, eu não posso ir. O que é isso, queridos? É a supervalorização da matéria. Será que ir olhar aquela fazenda era mais importante do que atender um convite? Que é algo sentimental, que é algo de vida, é algo importante? Ou será que ele não poderia ir em um outro dia, em um outro horário? Teria que ser justamente naquele dia, naquele horário. E esse texto nos lembra, queridos, de muitas coisas que nós estamos deixando de fazer para Deus em detrimento de muitas outras coisas. Não estou dizendo que não devemos casar, trabalhar, comprar as coisas, estudar. Não somente podemos, mas temos sim que fazer isso. Mas atender o chamado de Deus é importante para as nossas vidas. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. E a gente vê, queridos, que é uma mentira muito grande. Quem compra um terreno sem saber onde que é? Quem compra um boi sem nunca ter visto a cara do sujeito? Se é gordo, se é magro, se é grande, se é pequeno, se é novo. E muitas vezes nós estamos assim, sem tempo para nada. Estudamos, temos que fazer faculdade, temos que fazer pós-graduação, temos que fazer mestrado, temos que fazer doutorado, temos que tudo. E muitas vezes não achamos tempo para dizer para alguém: Jesus morreu por você. Sabia disso? Muitas vezes nós estamos tão preocupados com as nossas coisas que alguém vira para você lá no seu local de trabalho e fala assim: ô irmão, ora por mim, porque lá em casa está um inferno, minha mulher está parecendo um demônio, meus filhos estão parecendo filhote de capeta, a minha família está uma... Aí sabe, queridos, ele sabe que você é crente, ele sabe que você frequenta uma igreja e ele te procura, ele me procura e sabe o que a gente fala: meu irmão, vou pedir um pastor para orar por você, agora eu estou na correria. O camarada é tão endemoniado e fingindo de crente, que ele é capaz de falar assim: não, nós vamos ali orar por você agora, eu quero orar por você. Temos vergonha de orar dentro de onde nós trabalhamos. Temos vergonha de orar dentro de um shopping. Queridos, alguém te pediu oração, não fala que vai orar por ele depois, não. Põe a mão na cabeça ali e ore. Se você tem vergonha, peça a Deus para tratar com você, para transformar a sua vida. Quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte em 2001, o único serviço que eu achei foi de faxineiro de supermercado. Falei: Jesus tem misericórdia. Como, Senhor? Falei: não, mas é o que temos para hoje. Fui lá, entregaram uma botina que vinha até aqui, linda, linda, vocês têm que ver. Guarda-pó cinza, com 4 bolsos, 2 embaixo, 2 em cima, aquela carteira de botão. Eu falei: para quê? Tinha um rachado que vinha no meio das costas, gente. Falei: Jesus é muito, mas amém. Falei para o Senhor abrir uma porta. É o que temos, então lá vamos nós. E
Deus me honrou naquele lugar, queridos. Foi doloroso. Fui humilhado, mas humilhado. Vocês não fazem ideia. E para mim foi muito bom servir a Jesus naquele lugar. Cheguei a fazer tudo na hora do almoço assim para 80, 100 pessoas. Depois eu entendi porque Deus me levou lá. Mas eu era muito vergonhoso. Eu lembro que um dia eu estava abaixado, lavando um pano. Na hora que eu levantei, eu vi uma moça conhecida. Misericórdia. Imediatamente eu abaixei de novo. Falei, nossa, Deus do céu, se ela me veio num lugar desse. Eu tinha 20 anos na época. Rapazinho tal, joelho das meninas, imagina. E eu com esse belo uniforme, nem Jesus opera um milagre no nosso Deus. Gente, aonde eu ia, a moça ia atrás de mim. Não, eu falei, ou é Deus tratando comigo, é o Satanás querendo me envergonhar, porque não tem cabimento no negócio desse. Ou, supermercado gigante no coração eucarístico, 15 corredores, parece que a mulher se transformou em 15. Que onde eu virava, já lá estava ela. E eu sempre preservando as costas, né? Na hora que eu levantei, ela bateu. Você trabalha aqui, querido? Falei com ela, não. Ela, que bom, vou vir aqui todo dia te ver. Falei, ô amada, que bênção. Olha, estou fazendo um culto aqui na hora do almoço. Espiritualizei meu ódio, sabe? Estou fazendo aqui um culto na hora do almoço. Vem cá, o pessoal cedeu um espaço aqui, está sendo uma bênção. Deus tem operado. Não temos tempo, queridos, para dizer para as pessoas que Jesus ama. Ou temos vergonha, ou estamos muito preocupados com aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Fiquei um ano certinho, eu falei, Deus, um ano tá top, né? Vamos embora. Mas fiquei um ano ali, queridos, e Deus me abençoou demais. Lembro que nessa época Itamar nem lembra disso. Estive lá na lapidação. Falei, nossa, Itamar, Jesus do céu, eu preciso de um emprego novo, me abençoe. Itamar falou, vai ter um concurso do Corpo de Bombeiro. Falei, meu filho, concurso do Corpo de Bombeiro, olha a cara, você tem cara de bombeiro. Nasci na Bahia, nem comida tinha, meu cérebro não... Tempo atrás, na faculdade, estava vendo que os alimentos que as crianças comem, né? Até os 10 anos, influencia muito na inteligência dela. Eu falei, está explicado. Gente, fiz Enem agora. Falei para a igreja, irmãos, me amem assim mesmo. Porque antes eu achava que eu era burro. Eu achava. Agora, com o resultado do Enem, é absoluta. Tamar me deu lá o dinheiro, corri, fiz a inscrição. Subi lá no Corpo de Bombeiro, na Afonso Pena, fiz a inscrição, no dia da prova, o cara vira para mim e fala assim, você sabe que está dando 200 e poucos por vaga? Falei, sério? Pouco demais. Eu falei, você está preparado? Falei, estou, ué. Estamos aqui. Irmãos, pensa no vexame. O resultado da prova. Voltei e continuar ali embaixando. Não deu. E na hora que eles me falaram que tinha que atravessar uma lagoa nadando, para quem nasceu aqui no Nordeste, não esquece, não nasci para ser bombeiro militar, não. Você precisa entender o que Deus tem para a sua vida. Porque aonde Ele te colocar, seja onde for, ali você é luz e sal. Olha, eu casei, Senhor, não posso ir. Vou viajar de lua de mel, preciso desfrutar do meu casamento, uma
a bênção, orei tanto, Deus operou esse milagre na minha vida. Resumindo, queridos, quando aquele servo chega, o Senhor da festa, ele diz assim: deixa eu te dizer uma coisa, minha festa está montada e ela vai acontecer. O que Deus te prometeu, querido irmão, querida irmã, vai acontecer. Haja o que houver, vai acontecer, fica tranquilo. Descansa no Senhor, vai acontecer. Eu tenho vivido assim. Eu tenho vivido a minha vida inteira assim. No dia que eu entrei no seminário, a sensação que eu tive é que eu não ia conseguir formar, porque todo mundo tinha condições financeiras para estudar, eu não tinha. E eu via que era tudo muito caro, livro caro, tudo caro, mensalidade cara. Se eu não me engano, acho que até devo mensalidade até hoje. Não é possível um trem daquele. Conseguia tudo muito difícil. Mas dentro de mim eu tinha certeza do que Deus tinha para a minha vida. Eu sabia que o projeto que Deus tinha para mim, nada podia abalar, nada podia frustrar. Deus tem um projeto, e aquele Senhor diz assim: a minha festa está pronta e ela vai acontecer. Os escolhidos não vieram, não tem importância não. A rua está cheia, o mundo está cheio, e ele diz assim: vá e traga, sabe quem? Pobre. Existe algum lugar que você não acha pobre? Existe algum lugar, meu irmão? Pobre, o sonho de pobre é desfrutar de alguma coisa de rico. Você pode ter certeza disso. O maior sonho que o pobre tem é saber como que é acordar de manhã, aquela mesa farta, suco de laranja, suco de goiaba, comida para 200 pessoas, tem 3 sentados na mesa. Quando eu trabalhei de garçom, trabalhei num casamento no Jardim Canadá, o cara gastou 1 milhão na festa. Imagina os docinhos. Comi, nunca mais. Imagina, você fala assim: olha, tem um magnata lá no Jardim Canadá, vai servir meu filho salmão de R$300 a grama. Você quer ir? Lógico. Gente, sério, não é brincadeira. Tinha coisa que eu nunca vi na minha vida, nunca mais vi também. Nunca mais. Foi a única vez em jantar de casamento de magnata. Trem assim, de outro mundo. Era assim a festa desse Senhor. E o Senhor fala assim: chama pobre. Chama eles, meu filho, eles vão lotar esse negócio aí. E ele foi. Olha, e na hora que você não achar mais pobre, não tem uma rua que não tenha um aleijado. Todos os aleijados que você encontrar, traga também. Tem uns que não são aleijados não, são só mancos. Aqueles mancos que todo mundo olha para ele e começa a rir, não pode trazer ele também. Cego, sempre tem um cego pedindo para atravessar uma rua, sempre tem um cego pedindo uma esmola. Você pode trazer ele também. E o servo de prontidão, gente, esse servo aqui é top, viu? O homem top, que Deus faça eu e você servos assim. E ele diz o seguinte: Senhor, está feito como mandastes, e ainda há lugar. E o Senhor disse: eu não fiz festa para ficar com cadeira vazia. Alguém vai ver que alguém furou o convite, e a minha festa é perfeita. O que eu planejo é perfeito. Eu quero isso aqui cheio, todas as mesas lindas, com todo mundo sentado bonitinho. Vai procurar, meu filho. Vai pelo caminho. Vocês já viram tanto de gente que tem andando nas estradas? Jesus mandou, diz: vai, você vai achar um, pega ele e traga.
para que a minha casa esteja cheia. Aí você pensa assim, peraí, houve uma falha no planejamento dele? Se o povo que ele chamou não foi, houve uma falha? Queridos, o projeto era perfeito, ele ia acontecer. O foco é o projeto, o foco é o plano, o foco é a promessa. E a Bíblia diz, queridos, e é verdade, que o moço chamou todo mundo. Ele disse assim: nenhum daqueles que foram convidados provará da minha ceia. Eles recusaram, agora terão que arcar com as consequências. Eles nunca vão sentir o prazer de estar na minha presença. Eles nunca vão desfrutar do prazer de estar diante de mim em uma festa. Mas olha aqui, está completo. E eu imagino o Senhor olhando, para a cara daquele povo, esquisito, feio, porque não teve tempo nem de tomar um banho direito, mas ali não tinha coxos, cegos, aleijados, ali havia almas. Aquelas cadeiras eram para ser preenchidas de vidas, e não de figurantes perfeitos, não de figurantes que aos olhos da sociedade preenchia todos os requisitos. Ele diz: a minha festa está completa. Amém. E você sabe, queridos, Jesus é maravilhoso. Ele é tremendamente maravilhoso. E quando eu leio esse texto, meu coração ele se enche de alegria, de uma alegria assim incrível. Porque nós vivemos numa sociedade em que as pessoas pontuam a nossa vida. Eles pontuam a sua vida, eles pontuam a sua família. Se você tem um usuário de crack na sua família, é porque você não soube criar os seus filhos. É porque você não foi um bom pai, não foi uma boa mãe. Se o teu marido é alcoólatra, é porque você não soube escolher um homem direito para casar. E assim, nós somos pontuados. Mas quando eu olho para esse texto, meu coração se enche de um gozo muito grande, porque quando o Senhor manda chamar esses pobres, esses aleijados, esses mancos, estes cegos, o Senhor ele está mandando convidar a mim, ele está mandando convidar a você. Aqueles cegos, aqueles mancos, aqueles coxos, aqueles aleijados que estavam ali, era representando eu, era representando você. Eu digo, louvado seja Deus, porque Jesus ele é poderoso para nos amar, não na perfeição que as pessoas cobram de nós, mas com as nossas deficiências, com as nossas limitações. E ele disse: nenhum daqueles vão experimentar. O Senhor nos deu uma missão. Nós precisamos cumprir essa missão, que é de levar o Evangelho. O desejo do coração de Deus é que eu e você assumam o papel desse ser. Agora, queridos, algo extraordinário acontece na vida de alguém que se entrega para Jesus. A verdade é que aquelas pessoas, eles entraram daquela maneira assim, mas eles não iriam permanecer daquela maneira, porque haveria um milagre da transformação. Deus te chama, Deus nos convida a crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Queridos, o que eu mais ouço todos os dias são mães que me ligam e dizem assim: pastor, pega e leva, porque eu não quero mais. Se o senhor não quiser, põe na rua, porque para mim não serve. Dentro da minha casa ele não entra mais. É uma vizinha? Não. É alguém estranho? Não. É a mãe.
Eu não quero, esse moleque aqui dentro de casa, ele não entra mais. É o que nós mais ouvimos todos os dias no centro de recuperação. São esposas que dizem: não entra aqui dentro de casa mais. Eu não acredito, já me traiu, já me enganou. Mas Jesus acreditou em nós. Ele acredita em nós. E nós temos que acreditar no ser humano, queridos. Nós temos que acreditar que Deus é poderoso para mudar. Quarta-feira, um irmão pregou lá na congregação que no dia 6 de janeiro ele chegou na porta da igreja completamente embriagado. E eu peguei e levei para a casa de recuperação. Hoje é um homem transformado pelo poder de Deus. A esposa dele pregou na quarta-feira retrasada. Ela disse na pregação, falou assim: todos os dias que eu ia para a igreja, ele arrumava um barraco. Imagina, quebrava um pau na rua. O povo já mora no beco de favela. Imagina a gritaria. E o pastor falava com ela assim: sai fora, esse homem é feio, alcoólatra. Você é nova, amada. Deus ainda te dá um varão novo. Ela disse isso na pregação. Os vizinhos então: larga esse homem, larga esse homem. Mas ela dizia: ah, Deus que pode mudar. Amém. Deus que pode mudar. E hoje está lá, transformado pelo poder de Deus. Amém. Você tem que crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele não te chamou para sentar na mesa à toa. Ele não nos chamou simplesmente para preencher a festa, mas literalmente para que eu e você faça parte da vida dele e ele faça parte das nossas vidas. Quando Paulo diz: não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. É quando nós entendemos o que é desfrutar desse privilégio de mesmo com as nossas deficiências, com as nossas limitações, termos experiência de caminhar com o Senhor. A igreja é a esperança do mundo. Jesus, ele é a esperança do mundo. Ninguém dirá para o mundo que é um Salvador, senão eu e você que conhecemos a Ele. Senão eu e você que experimentamos o poder da salvação. E é importante, queridos, que venhamos celebrar este privilégio de sermos convidados. Amém? Você foi convidado de honra. Talvez alguém disse um dia para você que você não podia isso ou aquilo, mas Jesus acreditou e acredita em você. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. O pastor Wendel já esteve lá na nossa comunidade e ele fala comigo assim: cara, como que você dá conta de manter isso aqui? E a minha resposta é: eu não sei. Deus tem operado milagre. Esses dias um abençoado chegou na minha casa e falou assim: estou feliz, cara, com você. Falei: ah, que bênção, o que aconteceu? Fiquei sabendo que você montou um centro de recuperação, agora você vai ganhar dinheiro? Aí eu falei assim: uai, aonde está esse dinheiro? Ele falou assim: não, o meu pastor tem um centro de recuperação. Eu falei: como que funciona lá? Não, lá funciona o seguinte: é 1.200 por mês. Quem quiser pagar 1.450 não tem a vaga. Eu falei: esse seu pastor é uma bênção. Desse jeito é fácil ganhar dinheiro, né? Mas graças a Deus, queridos, só tem aparecido nego quebrado na minha vida. E eu louvo a Deus, sabe por quê? Pastor Wendel disse que vocês trouxeram uma oferta de alimento. É por isso que na Casa Recomeço nós temos a oportunidade de abençoar vidas que não têm dinheiro para pagar um pagamento. Amém. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Amém. Dos 20 que tem lá, deve ter uns 3 que pagam R$200. Nem a conta de água e luz paga. E você acha que eu estou preocupado? De jeito nenhum. Eu trabalho para manter a minha casa. Deus trabalha para manter a obra dele. Glória a Deus. Não se preocupe. Deus é o Deus do milagre. Você foi convidado para viver um milagre. Você nunca imaginou ir numa festa dessa. Jesus te convidou.
Há milagre maior do que esse? Uma festa restrita, não podia entrar só as mulheres de brilhante, os homens de terno. Eu não uso terno mais lá na igreja. Esses dias um irmão me questionou: por que você não usa mais terno? Eu falei: não, esse negócio é muito caro, dá muito trabalho. Eu quero, irmão, que quando passar um usuário de crack lá na rua, ele vai me ver de calça jeans, de tênis ou de chinelo, vai falar assim: olha, eu não preciso usar terno para ser pastor, eu quero ser um camarada daquele. É só isso que eu quero. E o dinheiro que todo ano a igreja gastava, 600, 700 reais, para me dar um terno, agora eu vou investir em quem usa droga, craqueiro, cheirador de cocaína. Esse povo que é meu povo. Está na bênção? Ele falou: essa igreja aqui não serve para mim mais não. Eu falei: pode ir embora. Falei para ele: você sabe por que a gente não fecha a porta na hora do culto? É para quem não quiser Jesus ir embora. Mas quem quer fica aqui dentro. Ele foi embora, olha. Estou orando agora para Deus alcançar ele depois de 30 anos de igreja me converter. Falei: mas como é que pode uma pessoa ficar 30 anos dentro da igreja e meu irmão não converter? Misericórdia. Aí está lá, falando mal de mim agora, olha, que eu peço macarrão no culto, que eu não uso mais terno, meu negócio agora é usuário de droga. Gente, toda vez que você estiver diante de uma situação, você não souber como resolver, pergunta para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o que o Senhor faria? Nas quintas-feiras agora estou fazendo um trabalho lá na Cracolândia, no Barreiro. Eu chego em casa com cheiro, vocês não fazem ideia. Minha esposa fala assim: passa direto para o banheiro. Fala: como que você dá conta? Eu falei: eu tenho certeza que Jesus dava conta. Ele daria conta, então eu preciso tentar evitá-lo. Não vou dar conta de evitar, mas eu preciso. Então, queridos, vamos abrir os olhos para viver e desfrutar do poder do Evangelho. E a sua vida? E as suas coisas? E os seus bens? E a sua família, a sua casa? Quem cuida? O Senhor. Um dia eu ouvi uma frase que diz: eu terei tudo de Deus quando Deus tiver tudo de mim. E eu estou tentando dar. Eu nem tenho tanta coisa não, mas é tão difícil, queridos, dar sonhos para o Senhor, abrir mão de coisas. Mas é Ele quem faz. Eu tenho certeza que Ele fará muito mais na sua vida. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você. Peço ao Espírito Santo que ministre o poder do verdadeiro Evangelho na sua vida. Amados, tem um texto nas Escrituras que eu leio e, como eu disse para vocês, que eu sou muito medroso, eu fico com pânico nesse, que ele diz assim, que muitos chegarão diante do Senhor e diz: em teu nome eu curei, eu expulsei demônio, eu profetizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o Senhor dirá para ele: eu não te conheço. Então, curas, milagres, nada disso é evidência de Deus. Nada disso. Deus cura, cura. Deus opera milagre, mas Ele é muito mais do que isso. Ele deseja relacionamento, caminhada, vida na vida. E é o que Ele deseja com você. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado. Olha que bênção. Ele era aquele coxo que dividia a rua com você. Está vendo? Ele era aquele cego que dividia a rua contigo. O aleijado, né? Ele mancava para um lado, você para o outro. Mas hoje nós estamos aqui porque o Senhor dessa grande festa, e o seu nome é Jesus. Ele te convidou. Amém? Ele nos chamou para estar aqui. Queridos, não somente chamou não, foi lá e pagou, sabe com o quê? Não foi com ouro nem prata, mas com o seu precioso sangue. Você foi comprado com o sangue de Jesus. Aleluia, fecha os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós te adoramos, Senhor, porque Tu és o amado das nossas almas, Tu és o desejado das nações.
defeituosos, mas o Senhor decidiu nos amar assim. Ó Deus, que este amor, que esta glória, que este poder esteja derramado nessa noite sobre cada vida. Meu Deus, que a tua serva sinta este amor. Meu Pai, que o teu filho sinta este amor. Quantas vezes, meu Pai, na caminhada da fé, na caminhada cristã, Senhor, nos sentimos sozinhos, nos sentimos como se tivéssemos abandonado. Deus, sentimos como se tudo na nossa vida sempre desse errado, mas o Senhor nos ama, o Senhor nos ama, o Senhor te ama. É Ele quem te contempla no dia da tua angústia, é Ele quem te contempla no dia da tua aflição, é Ele quem te aplaude quando a vitória vem sobre a tua casa. A tua palavra do Senhor diz, meu amado irmão, minha amada irmã, que a sua vida foi comprada pelo precioso sangue. Valorize este convite, valorize este convite. Ele mandou te chamar das trevas para a maravilhosa luz. Viva como filho, viva como filho, viva como herdeiro. Desfrute da glória, desfrute do milagre. Lança o teu pão sobre as águas e creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Se o teu inimigo vem por um caminho te perseguir, Deus fará com que ele saia por 7 caminhos. Se uma porta se fechar, Deus ele vai abrir outra na tua vida. Tu foi escolhido para morar no céu, para viver na eternidade. Nenhum mal pode te deter, nenhuma praga pode chegar à tua tenda, porque sobre a tua vida repousa o poder do sangue do Cordeiro. Amém, Jesus, aleluia. Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. E que este poder, meu Pai, seja liberado sobre cada vida. Seja liberado, Senhor, sobre cada família. Senhor, temos vivido lutas em nossas famílias. Deus, acolha, Pai, a tua filha. Acolha, Deus, o teu servo. Deus, em nome de Jesus, leva o refrigério dentro desta casa, Pai. Porque o teu reino é reino de vida, o teu reino é reino de cura, o teu reino é reino de amor, Senhor. Leva, meu Deus, milagre dentro desta casa. Meu Deus, aquilo que para o homem é impossível, é possível para o Senhor. Libera, meu Deus, esta palavra de poder sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha. Meu Deus, o teu servo que tem um problema, a tua serva que tem um problema que aos olhos dos homens não tem solução. Deus, entra nesta causa, manifesta, meu Deus, o teu poder, desce na terra e confunde os homens, para que todos saibam que tu és Deus sobre a nossa vida, para que todos saibam, meu Pai, que o Deus que nós cremos é o Deus que pode todas as coisas. A tua palavra diz, meu Pai, que haverá diferença entre aquele que serve e o que não serve. Então faça, meu Deus, esse milagre, essa diferença acontecer na casa da tua filha, na casa do teu filho, para a glória do teu nome. Deus, que o teu poder seja derramado sobre esta igreja. Meu Deus, que o teu Espírito seja derramado sobre a vida de cada um aqui nessa noite. Meu Deus, que a tua igreja possa sair daqui nessa noite impactada pelo teu Espírito. Ó Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor nos chamou das trevas para a luz. Precisamos, ó Deus, levar o Evangelho da luz. Precisamos levar o Evangelho da salvação. Em nome de Jesus, precisamos gerar vida. E para gerar vida nos que estão mortos em seus delitos e pecados, precisamos experimentar. Eu profetizo, meu Deus, que cada um aqui nessa noite, Pai, aquele que se dispôs a estar aqui, experimentará algo sobrenatural. Ó Deus, nesses dias. E gera, Senhor, no coração de cada um o desejo de surpreender o Senhor, de fazer algo diferente para o Senhor. Por isso, ó Deus, eu abençoo o teu povo com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, podeis sentar. Em nome de Jesus.